Sabe, existe um mistério bem no coração da música que todo mundo sente, mesmo sem saber explicar. É aquela oposição poderosa, quase mágica, entre um acorde maior, que soa feliz, para cima, e um acorde menor, que na hora já traz aquele sentimento mais triste, melancólico. É como se fosse o dia e a noite da emoção musical. E a pergunta que guia a nossa análise hoje é exatamente essa. Por que essa oposição parece tão perfeita, tão simétrica para quem ouve? A gente sente que é assim, mas por quê? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa olhar para a forma como a teoria musical tradicional explica as coisas. E é aí que a gente entra no nosso primeiro ponto, a ideia de um espelho imperfeito na música. O grande enigma aqui é o tal do acorde menor. Olha só que interessante. A teoria convencional que um teórico chamado Ernst Levy apelidou de teoria da turbidez, basicamente diz o seguinte: o acorde maior é um fenômeno natural, que brota da própria física do som. E o acorde menor? Bem, ele seria só uma variação, uma versão meio turva, imperfeita do maior. Mas aí vem o Levy e propõe algo totalmente radical, a teoria da polaridade. Para ele não existe original e cópia. Maior e menor são opostos perfeitos, imagens espelhadas com exatamente o mesmo status matemático. E aí que está o problema, né? A teoria padrão, ela simplesmente não consegue justificar por que a gente sente essa oposição de uma forma tão clara, tão simétrica. Se o acorde menor fosse só uma versão estragada do maior, por que ele teria uma identidade emocional tão forte e perfeitamente oposta? Fica uma lacuna gigante entre o que a teoria diz e o que a nossa alma, o nosso ouvido sente. É justamente para fechar essa lacuna que o Ernst Levy propõe um recomeço. Mas um recomeço radical mesmo. Em vez de ficar analisando a música que já existe, ele decidiu construir a harmonia do zero, a partir de uma única e simples corda. E para fazer isso, ele voltou lá para o básico, bem como os gregos antigos faziam. Ele pegou um instrumento de laboratório chamado sonômetro. E o que é isso? Nada mais do que uma corda esticada, a ferramenta perfeita para investigar as relações puras, matemáticas entre os sons. Então, o ponto central aqui é esse. O Lévi-Strauss não estava agindo como um historiador da música, sabe? Catalogando o que os compositores fizeram ao longo dos séculos. Não. Ele agiu como um físico, buscando as leis fundamentais da harmonia a partir de princípios puros, universais. E foi essa busca que o levou à sua grande descoberta, o que ele batizou de princípio da polaridade. É aqui que uma simetria matemática, nossa, lindíssima, é revelada. A sacada do Levy é de uma simplicidade genial. Ele percebeu que dava para criar os dois acordes, o maior e o menor, com duas ações matemáticas simples e perfeitamente opostas, como a gente vê aqui. Primeiro, ao dividir o comprimento da corda, ele gerou uma série de notas que sobem, que são ascendentes. E o que elas formam? O acorde maior. E depois, ele fez o exato inverso, a multiplicação. E isso gerou uma série de notas que descem, descendentes, criando um acorde menor que é literalmente um espelho perfeito do maior. E este diagrama aqui, ele ilustra a beleza dessa descoberta de um jeito brilhante. É uma versão simplificada da tábua pitagórica de Levy. Cada ponto ali é uma nota. Repara só, para cada movimento para cima, que gera o mundo maior, existe um movimento para baixo, perfeitamente simétrico, que gera o mundo menor. É a matemática em sua forma mais pura e elegante. Então, a conclusão do ponto de vista matemático parecia clara. Mistério resolvido. Maior e menor são de fato opostos perfeitos, nascidos de operações que são o inverso uma da outra. Só que, ao resolver um mistério, o Levy acabou criando outro, talvez ainda mais intrigante. E agora, a gente chega no grande conflito da teoria de Levy. É o momento em que a sua matemática perfeita, linda, bate de frente com a realidade física do som. E aqui está o paradoxo. A série ascendente, que gera o acorde maior, ela existe na natureza. É um fato, é a chamada série harmônica. Quando a gente toca uma nota no violão, por exemplo, a corda vibra inteira, mas também vibra em metades, em terços, em quartos, produzindo fisicamente essas notas mais agudas. Mas, e a série descendente, a que gera o acorde menor? Bem, ela é uma impossibilidade física. Uma corda não consegue vibrar em múltiplos do seu comprimento. A natureza só sabe dividir, ela não sabe multiplicar dessa forma. Isso nos deixa com uma pergunta que é, no mínimo, desconcertante. Se a base física do acorde menor não existe na natureza, como é que a teoria do Levy pode estar certa? Como é que a gente pode sentir uma coisa tão real, tão forte, que parece não ter fundamento nenhum no mundo físico?
É aqui, gente, que a teoria de Levy dá o seu passo mais ousado, mais profundo. A solução para esse paradoxo todo, ela não está nas ondas sonoras flutuando pelo ar. A solução, na verdade, está dentro de nós. O Levy propõe um conceito-chave, a gravidade telúrica. E, atenção, isso não é a gravidade do Newton, não é uma força física, é uma força psicológica. Pensa bem, a nossa experiência constante, desde o dia em que a gente nasce, com a gravidade de verdade, com as coisas caindo, com o peso, com a direção para baixo, isso tudo cria dentro da nossa mente, da nossa imaginação, um polo para baixo que é tão real quanto o polo para cima. É essa gravidade interna que nos permite perceber, dar sentido àquela série descendente do acorde menor, mesmo que ela não exista fisicamente no som. Como o próprio Levy disse, e essa citação é a chave de tudo, a música é algo que, antes de tudo e acima de tudo, acontece na alma. A física dá a matéria-prima, ok, mas a organização, o significado, a emoção, isso acontece do lado de dentro. A implicação disso é simplesmente imensa. A harmonia musical não é só uma propriedade do som, é um evento que ele chama de psicofísico. É a ponte que conecta o universo objetivo da física com o nosso universo subjetivo, o da experiência humana. O acorde maior, então, ecoa o mundo físico lá fora. E o acorde menor? Ele ecoa nosso senso interno de gravidade, de profundidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A harmonia que nos emociona tanto, que nos arrepia, ela é uma lei que a gente descobre no universo, como a gente descobriu a gravidade? Ou será que ela é, na verdade, um espelho, um reflexo perfeito da nossa própria estrutura interior? Talvez a resposta seja que ela é as duas coisas ao mesmo tempo.